Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Cerberus, parte 5. Kiev, Ucrânia, 2024. Andressa ainda estava em sua varanda, os braços cruzados contra o peito, tentando conter o frio cortante que atravessava a madrugada. Kiev estava mergulhada em um silêncio estranho, como se a cidade inteira prendesse a respiração. A luz amarelada dos postes mal conseguia perfurar a escuridão densa, e a neve acumulada no parapeito começava a derreter sob o calor tênue de sua pele inquieta. De repente, um segundo uivo, mais forte, mais grave e mais próximo, rasgou o céu noturno, fazendo vibrar os vidros das janelas. Não era o som de um lobo comum. Tinha algo ancestral, como se a própria terra estivesse gritando. Os cães da clínica e os da rua silenciaram imediatamente, como se compreendessem que aquele som não era para ser respondido. Um rosnado profundo e abafado ecoou como um trovão contido, e foi o bastante. Os cães diante dos portões do Castelo Negro, que até então pareciam hipnotizados, dispararam em fuga correndo pela rua, como se a própria morte os perseguisse. Andressa observava tudo com o coração disparado, os dedos apertando o corrimão de madeira. Seu corpo tremia, mas não era de frio. Desceu correndo até a clínica. Os animais lá dentro estavam em pânico, choramingando, arranhando as grades. Alguns se encolhiam nos cantos das gaiolas, outros tremiam como folhas ao vento. Calma, calma, meus amores. Tá tudo bem, tá tudo bem, murmurou ela com a voz trêmula, tentando manter a calma que já não possuía. Com mãos experientes, mas nervosas, preparou uma mistura de florais calmantes e um a um administrou a dose nos animais. Minutos se passaram até que os latidos e ganidos cedessem lugar ao cansaço e à exaustão. Andressa respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que borbulhava no peito. Caminhou até a porta de vidro da clínica, ainda trêmula, e afastou lentamente a cortina. O frio da noite pareceu invadir seus ossos. Ela olhou para a rua deserta, depois ergueu os olhos até a colina escura. O Castelo Negro, como sempre, pairava como uma cicatriz no céu sem estrelas. Não havia luar, nenhum brilho, só a escuridão espessa, imóvel e opressora. Foi quando ela viu um vulto negro de proporções quase inumanas. Saltou de uma das torres mais altas do castelo. A queda foi rápida, precisa e silenciosa. A criatura, ou seja lá o que fosse, desapareceu entre as árvores da floresta que cercava a base da colina. Seu coração quase parou. O estômago se revirou. Um arrepio violento percorreu sua espinha e suas pernas pareceram fraquejar. Ela recuou bruscamente, fechando as persianas da porta com dedos trêmulos, trancando em seguida todas as fechaduras da clínica. Sem dizer uma palavra, subiu de volta para casa. Não acendeu as luzes, apenas sentou-se na beirada da cama, envolta pela penumbra e pelo eco daquilo que vira. O sono não veio. Em seu lugar vieram as perguntas, uma após a outra, sem respostas. O que havia naquela torre? Que criatura era aquela que saltava para a floresta? E por que os animais pareciam saber antes dela? Naquela noite, Andressa Gutenberg entendeu o que era o verdadeiro terror. Não o que se estuda nos livros,
mas o que se sente no escuro, quando se sabe, sem saber porquê, que algo muito antigo e muito errado está solto por aí. Durante o restante da noite, Andressa não conseguiu dormir. Em vez disso, permaneceu na varanda do quarto, envolta em um cobertor grosso de lã. Sentada em uma espreguiçadeira de madeira gasta, pôs olhos fixos na silhueta negra do castelo no alto da colina. A brisa gelada da madrugada cortava seu rosto, mas ela não se importava. Estava alerta, atenta a cada som e a cada movimento. A cidade dormia, ou fingia dormir, mas o castelo chorava. Uivos longos e espaçados cortavam a escuridão como preces tristes. Aqueles sons não eram simplesmente ameaçadores, eram melancólicos. Cada lamento parecia vir carregado de uma dor antiga, uma perda irreparável. E mesmo que o timbre fosse mais profundo, mais selvagem e mais grave do que qualquer lobo que Andressa já tivesse ouvido, ela sabia identificar um uivo de tristeza. Passou anos estudando lobos. Conhecia o tom da raiva, do aviso, do chamado, mas aquele era um lamento, tão claro quanto uma lágrima silenciosa escorrendo pela neve. O céu seguia escuro, sem lua. As poucas estrelas visíveis piscavam débeis por trás de nuvens densas. Os galhos das árvores nas redondezas balançavam sob o vento leve, e em algumas casas vizinhas, luzes permaneciam acesas. Talvez outras pessoas também tivessem sido acordadas, mas ninguém ousava sair. Andressa apertava o cobertor contra o peito com os olhos úmidos e o coração inquieto. Não era apenas medo, era algo mais profundo, um sentimento confuso, quase compassivo. Quem ou o que poderia estar uivando daquela forma? Seria possível que aquela criatura, fosse lá o que fosse, estivesse sofrendo? Pensou na possibilidade de uma perda, talvez um irmão, um companheiro, ou talvez o lamento fosse por algo maior, pelo mundo, pela Ucrânia ferida, por tudo que foi perdido na guerra. Suspirou fundo, sentia-se impotente, mas também determinada. O dia começou a clarear devagar, tingindo o horizonte de cinza e azul opaco, e ainda assim nenhum vulto voltou a se manifestar. O castelo permaneceu imóvel, mas os uivos cessaram com o nascer do sol, como se aquela dor só tivesse permissão de existir sob a proteção da noite. Andressa se levantou com o corpo cansado e o olhar firme. Ela não sabia o que havia saído do castelo. Não sabia por que chorava, mas uma certeza queimava em seu peito como uma chama discreta e determinada. Ela descobriria, custe o que custar. Quando os primeiros raios de sol começaram a pintar o céu de um dourado pálido, Andressa finalmente se levantou da espreguiçadeira, com os músculos doloridos e os olhos pesados de uma noite inteira em claro. A madrugada tinha sido longa e inquieta, e marcada por sons que ainda ecoavam em sua mente. Ela amarrou os cabelos em um coque prático, tomou um banho quente, tentando afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer, ou já tinha acontecido. Colocou uma roupa de trabalho, calçou as botas de borracha e preparou um café da manhã simples: pão, ovos mexidos e café preto. Desceu com a caneca nas mãos, cruzando o corredor da casa em silêncio, com os pensamentos ainda no vulto que saltava da torre e nos uivos carregados de tristeza. Do lado de fora, Kiev estava gelada, mas viva. As ruas estreitas começavam a receber o movimento tímido dos vizinhos, ainda ressabiados com a tensão que a guerra espalhava. Algumas crianças passavam agasalhadas até os olhos, e um ônibus roncava distante. Andressa abriu a porta da clínica. O sininho no batente soou agudo, quebrando o silêncio da manhã. Ela franziu o senho. Devia ter removido esse sino há anos, pensou, levando a mão aos lábios num gesto involuntário.
Mas antes que pudesse avançar mais um passo, seu olhar foi puxado por uma figura diante do portão. Um homem. Estava imóvel observando. Aparentava ter pouco mais de 40 anos. Usava um sobretudo escuro, luvas de couro e um cachecol cinza perfeitamente dobrado. Os cabelos loiros estavam cortados com precisão militar. Havia algo na postura dele que gritava autoridade. Alguém do governo, talvez, ou de algum outro tipo de organização, dessas que nunca se apresentam de fato. O coração de Andressa apertou. Não era comum aparecerem visitantes ali tão cedo, e principalmente, não daquele tipo. Ela desviou o olhar rapidamente, tentando não encará-lo diretamente, mas o som do sino claramente chamara sua atenção. Ele começou a se aproximar com passos lentos e firmes. Andressa manteve-se na porta imóvel, a caneca de café ainda entre os dedos. Por fora buscava parecer calma. Por dentro, seu corpo reagia com a memória da noite anterior. Algo havia mudado em Kiev. Algo havia despertado. E aquele homem, vindo na direção dela com olhos inexpressivos e elegância precisa, era mais um sinal de que a rotina tinha terminado. Ela pendurou a placa de "aberto" na porta de vidro da clínica, o som do metal ecoando brevemente no ambiente silencioso da manhã. Um vento gelado cortava a rua quase deserta, fazendo os galhos secos das árvores tremerem como ossos finos no inverno rigoroso de Kiev. O céu cinzento carregava nuvens densas, prometendo mais neve até o fim do dia. Andressa sentiu a presença do homem se aproximar. Seu corpo enrijeceu instintivamente, mas ela respirou fundo, se virou e o encarou. Ele parou com elegância a poucos passos dela. "Bom dia, doutora Gutenberg", disse com um leve aceno de cabeça e voz firme. "Me chamo Igor Ivanov. Sou empregado pessoal do Sr. Leon, o dono do Castelo Negro." A menção ao castelo fez um calafrio percorrer-lhe a espinha, mas Andressa manteve o semblante sereno e os olhos firmes nos dele. Notou como a postura do homem era contida, quase ensaiada, mas o olhar, havia algo de animal sob aquele verniz diplomático. "Prazer, Sr. Ivanov", respondeu com uma expressão cordial. "Gostaria de entrar e tomar um cafezinho? Está frio aqui fora." Igor arqueou uma sobrancelha, visivelmente surpreso. Não esperava ser recebido com gentileza, muito menos convidado a entrar. A maioria dos moradores o evitava como a uma peste, especialmente os que conheciam os rumores. Mas antes que pudesse responder, Andressa já se virava em direção à clínica. "O senhor vem?" perguntou por sobre o ombro. "Estou abrindo agora. Sempre tomo meu café da manhã aqui embaixo. Se não se importar com a presença dos animais, será muito bem-vinda a sua companhia." Um pequeno sorriso escapou dos lábios de Igor, um gesto raro, quase esquecido. Ele a seguiu com passos silenciosos e respondeu com suavidade: "É muito gentil de sua parte me convidar para entrar. As pessoas daqui não costumam ser hospitaleiras. E não se preocupe quanto aos animais. Eu gosto deles." "Que bom, Sr. Ivanov", Andressa respondeu, abrindo a porta para que ele entrasse. "Então sente-se que vou pegar mais uma xícara lá em cima." O som de seus passos subindo as escadas se misturou ao leve estalar dos aquecedores ligados. Igor caminhou devagar até uma das cadeiras junto à pequena mesa de madeira, observando tudo ao redor com olhos atentos. A clínica era acolhedora, com prateleiras organizadas, cheiro de sabão neutro e pelos de cão que o aspirador provavelmente deixava para trás. Os animais internados estavam inquietos, porém silenciosos. O olhar de Igor pousou neles. Das baias, cães o observavam. Nenhum latiu, nenhum abanou o rabo. Apenas o encaravam, imóveis, como se soubessem o que ele era. E ele também sabia. Suspirou, encostando as costas na cadeira.
e naquele instante Andressa reapareceu com uma xícara a mais e um prato com pão, queijo e geleia. Doutora Gutenberg não precisava tomar todo esse trabalho comigo. Por favor, senhor Ivanov, me chame de Andressa. Não gosto muito dessas formalidades. Farei isso se também me chamar de Igor. Ela sorriu genuinamente e serviu o café. Era o primeiro momento de tranquilidade após uma noite tão estranha, mas sua curiosidade ainda queimava como brasas. Enquanto se servia, encarou Igor com leveza e perguntou: "Posso perguntar o que o seu senhor pretende fazer com o Castelo Negro?" Igor levou a xícara aos lábios, soprou suavemente antes de dar um gole e então respondeu com calma: "Ele pretende morar no castelo. Estou aqui para providenciar os preparativos e deixá-lo pronto para ser habitado." Andressa arqueou as sobrancelhas, surpresa. Seu corpo se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa e os olhos fixos nos dele. "Não deveria entrar sozinho naquele castelo", disse em tom firme. "Tem alguma criatura vivendo lá." Igor não respondeu de imediato, apenas escutava. "Essa noite ele uivou muito", continuou ela, mais contida. "Deixou os animais da rua e da minha clínica em polvorosa. Pelo meu conhecimento, parecia um lobo, mas confesso que os uivos eram mais fortes, graves e selvagens. Se for um lobo", ela completou num sussurro, "eu o compararia com um largue." O silêncio que se seguiu foi pesado, como uma névoa que se recusa a se dissipar. Igor apoiou a xícara no pires, os olhos levemente semicerrados. Mas não respondeu. Não ainda. E Andressa percebeu naquele instante que o que quer que aquele homem soubesse não seria revelado facilmente. Igor repousou a xícara cuidadosamente sobre a mesa, o leve tilintar da porcelana contrastando com o silêncio contido que pairava no ar. Do lado de fora, o vento sibilava entre os galhos nus das árvores, arrastando folhas secas congeladas pela calçada. A manhã em Kiev se arrastava cinzenta, fria e densa, como se o céu estivesse segurando a respiração, junto com os moradores daquela vizinhança ainda inquieta pela noite de uivos. Ele limpou a boca com um guardanapo de papel branco, dobrou com precisão e perguntou com uma expressão pensativa: "Um largue seria um lobo gigante. Acha que há um no castelo?" Andressa hesitou por um segundo. Havia algo na maneira como ele formulou a pergunta quase inquisitiva demais. Ainda assim, manteve o tom firme. "Se há um lá, eu não sei, senhor Ivanov. Mas eu vi uma criatura negra saltar da torre do castelo e se embrenhar na floresta." A confissão pareceu envergonhá-la por um instante. Ela desviou os olhos para a xícara que segurava e pigarreou discretamente. Igor percebeu o desconforto e se apressou em corrigir o tom. "Me perdoe, doutora, se lhe passei uma impressão errada", disse com uma leve inclinação de cabeça. "Mas um largue é um criptídeo. Não que eu não acredite, mas ninguém provou a existência dele." "O senhor tem razão", respondeu ela agora mais calma. "Mas eu sei o que vi, e seu empregador deveria ter cuidado ao voltar para o castelo. E o senhor também ao entrar ali." Igor sorriu, mas dessa vez havia algo mais nos olhos dele. Algo mais afiado, mais intenso. E então a encarou com uma expressão que era ao mesmo tempo cortês e penetrante. "Fico muito grato pela sua preocupação com a minha segurança, mas..." Nesse instante, a porta da clínica se abriu com um tilintar do sino. O som cortou o ar com uma nota aguda e inesperada. Andressa se levantou automaticamente, puxada pela rotina. Mas enquanto passava por Igor, ele sorriu de leve. Já sabia quem estava prestes a entrar. O ar pareceu mudar. Ela se virou para a entrada e seus olhos se arregalaram ligeiramente. Havia algo no homem que cruzava a porta que fazia o mundo ao redor silenciar. Cada passo dele parecia calculado, porém fluido como o de um predador.
Os cabelos escuros contrastavam com o frio cortante do lado de fora. Os olhos eram como lâminas profundas, selvagens e ao mesmo tempo tão humanos quanto indomáveis. Andressa sentiu o coração acelerar. Uma onda de emoção conflitante se chocou dentro dela como uma maré contra a rocha. Tentou manter a compostura profissional, mas seus dedos tremiam discretamente ao lado do corpo. Havia uma aura em torno dele, algo ancestral, como um eco do que não podia ser dito em voz alta. Seu corpo reagiu antes da razão. Um arrepio percorreu sua espinha e o ar pareceu mais denso ao seu redor. Havia algo nele que despertava temor e fascínio ao mesmo tempo. Uma dualidade magnética, a promessa de perigo e o convite à descoberta. Ele avançava com um porte elegante, olhos fixos nela, e tudo em Andressa gritava: cuidado, mas também fique. Com sua voz ligeiramente trêmula, ela murmurou, tentando manter o tom neutro: bem-vindo. Em que posso ajudá-lo, senhor? O som da neve sendo pisada suavemente lá fora era abafado pelas paredes da clínica. E, mesmo assim, Andressa sentia como se a própria atmosfera da cidade tivesse mudado com a chegada daquele homem. O vento frio ainda sibilava do lado de fora, empurrando os últimos flocos do amanhecer contra as vidraças embaçadas pela diferença de temperatura. Dentro, o aroma de café recém-passado misturava-se com o cheiro de medicamentos e animais, um contraste gritante com a presença que agora dominava o ambiente. Ela se esforçou para mascarar sua inquietação com um sorriso educado, mas não pôde evitar a sensação de que estava diante de uma força antiga, poderosa e quase mitológica, algo que exigia respeito e cautela. Havia também uma curiosidade latente que roçava sua pele como uma brisa invisível, uma vontade quase ingênua de compreender mais sobre aquele homem enigmático e a história que ele carregava nos olhos. Ele retribuiu o olhar com uma expressão serena, mas havia algo em sua presença que fazia o ar vibrar sutilmente, como se sua energia desafiasse as leis naturais do espaço ao seu redor. Bom dia, doutora. Sou o proprietário do castelo e senti o cheiro do meu empregado aqui em sua clínica. Poderia chamá-lo? A voz dele era profunda e suave. Cada palavra ressoava com uma autoridade quieta, quase primitiva. Andressa sentiu um arrepio subir por sua espinha. Os pelos de seu braço se eriçaram sob a manga do casaco. O tom dele era hipnótico, sedutor sem esforço, como se cada sílaba carregasse uma frequência oculta que apenas sua alma conseguia captar. Ela tentou manter a compostura, mas o modo como ele a olhava, intenso, calmo, como se já soubesse o que ela diria antes mesmo de abrir a boca, a fazia-se sentir exposta, como se ele conseguisse ver além da carne, alcançar pensamentos que ela mesma não sabia que existiam. Uma onda de calor subiu por seu rosto. Seu coração batia mais rápido. Medo e fascínio dançavam juntos em seu peito, criando uma inquietação quase embriagante. Ela desviou levemente o olhar e respondeu: deve estar falando do senhor Ivanov. Eu vou chamá-lo. Ela deu um passo em direção à porta dos fundos, tentando fugir da intensidade daquele olhar. Mas antes que pudesse sair, Igor surgiu ao seu lado com naturalidade, como se soubesse exatamente quando aparecer. Senhor Leon, essa jovem adorável e hospitaleira me convidou para tomar um café. Eu aceitei enquanto esperava pelo senhor. Leon não respondeu de imediato. Seus olhos continuaram fixos em Andressa, mas não de forma rude. Era como se ele estivesse absorvendo cada reação dela, registrando cada oscilação em sua respiração, o tremor sutil das mãos, o leve rubor nas bochechas. Ele a via de verdade, e aquilo a desarmava mais do que qualquer palavra poderia. Naquela manhã fria de Kiev, entre a névoa das janelas e o cheiro do café recém-passado, Andressa soube, sem saber como,
que sua vida acabara de cruzar um limiar invisível. E Leon, observando em silêncio, sabia que isso era apenas o começo. Andressa não deixou de notar a elegância daquele homem enigmático. A luz suave da manhã cinzenta filtrava-se pelas vidraças da clínica, realçando os traços marcantes do recém-chegado. Ele estava impecavelmente vestido com um terno escuro perfeitamente ajustado ao corpo alto e vigoroso. Cada linha da roupa parecia feita sob medida para exaltar sua postura imponente, um equilíbrio refinado entre a nobreza e a força selvagem. O ar frio de Kiev ainda penetrava pelas frestas da porta, e o contraste com o calor contido dentro da clínica criava uma atmosfera de tensão suave, como um momento exato em que uma tempestade se anuncia sem cair uma gota de chuva. Andressa, mesmo experiente e acostumada com situações inusitadas envolvendo animais e pessoas, sentia-se em um campo desconhecido, como se o homem à sua frente não pertencesse totalmente a este mundo. Ele carregava um sobretudo de lã escuro dobrado sobre o braço esquerdo, os movimentos fluidos e discretos, como de alguém que estava sempre em controle, mesmo no silêncio. Um leve sorriso desenhou-se nos lábios bem definidos, como um toque de cortesia que parecia mais calculado do que genuíno. "Obrigado, doutora Andressa, pela gentileza com meu empregado", disse ele com a voz firme, aveludada e tão clara quanto o gelo quebrado sobre o lago congelado. "Prometo retribuir sua gentileza quando eu estiver bem instalado em minha propriedade." Andressa inclinou sutilmente a cabeça em reconhecimento, tentando não desviar o olhar mesmo com o frio na base da nuca e o coração acelerado. Havia algo de ancestral naquele homem, um poder contido, uma história que ainda não havia sido contada. Igor, sempre discreto, completou com um tom respeitoso: "Senhor Leon, a doutora nos alertou gentilmente para um possível morador do castelo. Ela garantiu que ouviu uivos e que uma criatura saltou da torre e seguiu para a floresta. Ela nos aconselhou a ter cuidado com um possível lobo de um tamanho incomum." Leon voltou a olhar para Andressa, seus olhos escuros, insondáveis, encontrando os dela com um brilho enigmático quase hipnótico. Era o tipo de olhar que não buscava confirmação, mas sim entendimento, como se tentasse ver dentro dela aquilo que nem ela mesma compreendia totalmente. "Gostaria de nos acompanhar para uma visita ao castelo?" perguntou com uma serenidade que mascarava um convite perigoso. Caso suas suspeitas estejam certas, por certo encontrará vestígios do habitante do castelo. O tempo pareceu parar por um segundo. Lá fora o vento assobiava por entre as frestas das janelas, carregando consigo o cheiro de terra gelada, das árvores nuas e da neve distante. Andressa sentiu o chão sob os pés como se fosse mais frágil, e a pergunta dele pairava no ar como uma promessa e um desafio. Ela não respondeu de imediato. Seu instinto lhe dizia para recusar, mas algo mais profundo, mais primitivo despertava dentro dela, a necessidade de ver com os próprios olhos o que havia naquela fortaleza esquecida. E diante dele, tão elegante quanto letal, Andressa teve a estranha sensação de que aquela decisão mudaria o rumo de sua vida.